Repense o elogio. Esse foi o tema do documentário que a Avon lançou na semana passada e que tá dando uma baita discussão nas redes sociais. Por quê? Por causa de uma simples palavra: princesa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vem comigo! Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Elisiara Rocha, eu sou terapeuta e educadora em sexualidade e sou idealizadora da escola de Desprincesamento. Se você não assistiu o documentário, eu te aconselho a assistir. O que aconteceu foi que muitas pessoas não assistiram, viram alguns vídeos de outras pessoas falando, ouviram pequenos trechos do documentário e começaram a fazer uma crítica absurda sobre a Avon estar dizendo que não poderia chamar as meninas de princesas. Vamos lá. Em nenhum momento a Avon disse que não poderia chamar de princesas. Foi feito um questionamento em relação ao que o elogio faz na nossa construção como ser humano, tanto para meninas quanto para meninos. Tanto que foi feito o documentário percorreu vários estados do Brasil, foram várias pessoas, tanto de criança a adultos, falando sobre essa questão do elogio, os adultos falando sobre o que isso influenciou, não influenciou, os jovens refletindo, as crianças falando suas opiniões. Foi assim que se construiu o documentário. Então vamos lá, primeira coisa, gente, a gente tem que pensar que o elogio, ele sim, carrega muita coisa do que a gente vai se tornar no futuro. Então o que foi demonstrado lá é que os estereótipos do feminino e do masculino, eles começam a ser criados culturalmente e socialmente na infância. Quando a gente chama meninas somente de princesas, de bonitas e de frágeis, e quando a gente chama meninos somente de fortes, de inteligentes e de corajosos. O que a gente tem que fazer é olhar de uma forma diferente para isso e fazer o elogio para a criança, independente do sexo biológico que ela tem. Tá? É assim que a gente vai empoderar uma criança, é assim que a gente vai empoderar essa criança quando se tornar um adulto. O que acontece é que as pessoas levaram muito a um extremo, alegando que a Avon estava querendo dizer como tinham que educar seus filhos e que ela não ia se meter, e daí veio um monte de outras questões junto. O que a gente precisa pensar é, sim, quando a gente limita o elogio, tanto para meninas quanto para meninos, a gente coloca essas pessoas dentro de caixinhas que são limitantes. E ao invés de eu desenvolver toda a potencialidade desse ser humano, desse ser humanozinho, eu limito ele. Não é um fator que nos desenvolve, são vários fatores. Biológicos, psicológicos, cognitivos, psicossexual, motores, enfim, o desenvolvimento humano ele é muito complexo. Então a gente precisa entender que cada pontinho desse, sim, ele vai gerar uma influência no que eu vou ser lá no futuro. A questão não é chamar a menina de princesa ou chamar o menino de valente. A questão é só chamar a menina de princesa ou só chamar o menino de valente. Essa é a questão. A gente não deve limitar as crianças, a gente não deve limitar as suas capacidades de desenvolvimento de potencialidades. A gente precisa estimular. Isso que esse tipo de ato faz, a gente limita. Muitas pessoas falaram que, não, quando a gente fala em princesa, a gente está falando das princesas que viveram, né, as princesas reais e tal. Gente, desculpa, ninguém pensa nisso quando fala em princesa, a princesinha do papai ou a princesa. Não fala. A gente faz referência às princesas dos contos de fadas. E é essa referência que essa menina que está ouvindo esse elogio de princesa faz. Ela faz referência, sim, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida. Aí vocês vão me dizer, mas tem as princesas novas, né? Tem lá a Moana, tem a Merida, a Ana e Elsa. Tem sim. Porém,
As princesas como Branca de Neve, Cinderela, elas continuam fazendo parte do universo da infância. Elas não saíram não só porque entraram as novas. E inclusive a marca de princesas Disney é uma marca muito forte, que está em materiais escolares e em diversos outros contextos do universo infantil. Então essas princesas antigas que carregam o estereótipo muito forte do que era considerado o papel da mulher, ela continua perpetuando. Então a gente precisa refletir sobre isso, sim. Não é fechar os olhos e não é dizer, porque a empresa isso fez não sei o que, a empresa aquilo fez não sei o que outro. Estão querendo mandar... Não, ninguém está querendo mandar em nada. A questão é a gente refletir sobre o quanto isso influencia. Então, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar falando sobre princesamento, o quanto isso nos limita, a questão do desprincesamento, né? O que isso acarreta, para ficar mais claro um pouco, né? Por quê? Porque a questão não é chamar uma menina de princesa. A questão é só chamar ela de princesa. A gente precisa desenvolver as crianças, a gente precisa encorajá-las, a gente precisa deixar elas livres para desenvolverem as suas potencialidades. Tá bom? Mamãe e papai, educadora, fica atento nessas dicas que eu vou dar aí para vocês, tá? Um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!